Bom dia, meus amados, graça e paz. Aqui quem está falando é o professor Mateus e hoje nós vamos expor aqui mais 3 capítulos do livro de Ezequiel, capítulo 8, capítulo 9 e o capítulo 10. Continuamos dentro da mesma retórica de confronto, de exposição de pecado da nação e logo no capítulo 8 nós vamos ver aqui que Deus leva o profeta em visão ao templo e quando ele chega lá, ele começa a ver coisas que ele nunca tinha imaginado. Ele começa a ver figuras desenhadas nas paredes, como a imagem da deusa Azera, que era a deusa do sexo, na parede, e imagens que eram adoradas pelos pagãos, todos os tipos de répteis, monstros desenhados na parede, onde os sacerdotes, que eram os que tinham acesso ao templo, eles adoravam. Inclusive, em lugares ocultos dentro do próprio templo, eles estavam ali e eles adoravam cada um o seu próprio Deus dentro do templo do Senhor. Talvez nós não tenhamos a dimensão disso, porque Deus está confrontando a nação de Israel, a ira de Deus está acesa contra a nação de Israel. E talvez quem está vendo de fora, a ira de Deus sendo manifesta sobre aquele povo, está dizendo assim, não é um pouco exagerado? Será que Deus não está pegando muito pesado? E de repente Deus leva o profeta em visão para dentro do templo, e olha o verso 7 na versão parafraseada da mensagem que diz: ele me levou à porta do pátio do templo e olhei e vi um buraco no muro. Ele disse: filho do homem, escave o muro. Escavei o muro e deparei com uma porta. Ele disse: agora entre pela porta e dê uma olhada em todas as obscenidades que eles estão envolvidos. Entrei e olhei. Não consegui acreditar nos meus olhos. Em todas as paredes haviam pinturas de figuras de répteis, outros animais e monstros, todo o panteão dos deuses egípcios, e eles eram adorados por Israel. No meio do salão estavam sentados 70 autoridades de Israel, e Gesalias, filho de Safá, estava de pé no meio deles. Cada um segurava um incensário, e o incenso subiam numa nuvem aromática. Ele disse: filho do homem, está vendo as autoridades de Israel fazem aqui? Na escuridão, cada um diante de sua figura predileta. Então pensaram consigo mesmo. Aqui eu vou mostrar que esse texto vai aparecer de novo. Eles diziam assim: Deus não vê, Deus abandonou a nação. Isso aí é o 8. Quando a gente chega, vamos pegar ainda o finalzinho do 8 aqui na versão parafraseada, verso 16, que diz assim: finalmente ele me levou para a parte interna do templo do Eterno. Ali, entre o pórtico e o altar, estavam uns 25 homens com costas voltadas para o templo do Eterno. Eles estavam curvados, virando para o oeste, adorando o sol. Ele disse: já viu o suficiente, filho do homem? Já não é o bastante que Judá se envolva nessas obscenidades repugnantes? Mas eles ainda enchem a nação de violência e agora me provocam com outros atos obscenos. E não tem mais jeito. Estão diante de um Deus irado. A partir de agora não haverá misericórdia. Eles podem gritar quando quiserem, eu não vou ouvir. E quando nós vamos para o 9, ele vai falar sobre uma marca na testa. Que marca é essa? Aparece um personagem novo aqui. Um homem vestido de linho. Vamos ler um pouquinho. Então ouvi, e chamando em alta voz: executores, venham, entraram consigo suas armas. 6 homens desceram à entrada da porta superior, que dá para o norte, cada um com suas armas. Ali estava um homem vestido de linho. A gente vai ver que esse homem ele aparece de novo, que trazia o material de escrevente pendurado ao ombro. Eles entraram e se reuniram perto do altar de bronze. O altar de bronze fala de juízo mesmo. A glória do Deus de Israel subiu do lugar em que sempre havia estado, acima dos querubins, moveu-se para a entrada do templo e disse ao homem com material de escrevente: ande pelas ruas de Jerusalém e põe uma marca na testa de cada pessoa que estiver angustiada por causa das obscenidades repugnantes praticadas na cidade. Aí você vai ver que sai a execução sobre a cidade, mas essas pessoas que têm a marca, elas acabam não sofrendo execução, porque olha, vamos ler aqui para você, mantenha os idosos, moços e mães e filhos, matem, né? Então, vamos ler aqui o verso 5 em diante. Fiquei ouvindo enquanto eles instruíam os executores. Sigam-nas pelas ruas da cidade e comecem a matar. Não tenha pena de ninguém. Não mostre compaixão. Matem os idosos, moços, mães, filhos, mas não ponha a mão em ninguém que tenha a marca.
e comecem pelo meu templo. Então, o que era o templo? Lá no começo ele diz que quem tem a marca é quem? É quem sentia angústia pelos pecados. Eram pessoas que não estavam compactuando com aquele nível de devassidão que Israel estava vivendo, né? E aí começa o massacre, e você vai perceber que logo depois dessas profecias, a Babilônia invade definitivamente, coloca fogo na cidade, e essa destruição vem de forma literal e não só numa visão como estava acontecendo com Ezequiel. E aqui, mais uma vez, na porção entre o 9 e 10, vai dizer de novo: a cidade só tem injustiça, todos dizem, Deus abandonou a nação, e eles de novo respondem, ele não está vendo nada do que fazemos. Mas aí ele continua dizendo, mas eu vejo sim, e não estou com pena de ninguém, eles pagarão pelo que fizeram. No 10, nós vamos ver o templo ali que está cheio da presença de Deus, nós vamos ver o abandono. Vamos ler junto comigo aqui, olha, verso 1. Quando olhei de novo, vi acima da abóbada, sobre as cabeças dos querubins, o que parecia um trono azul celeste como safira. O Eterno disse ao homem vestido de linho, entre no lugar das rodas debaixo dos querubins. E olha, interessante que aqui ele já começa a identificar que eram querubins. E se você continuar lendo, inclusive no 14, ele vai dizer que no 14 e no 15, ele vai falar sobre esses seres viventes que ele está chamando de querubim, e vai afirmar que eram os mesmos que ele viu lá no rio Quebar. Lembra do primeiro capítulo que a gente falou sobre os seres viventes, e que os seres viventes eles tinham 4 rostos, um rosto era de touro, outro era de homem, outro era de leão, outro era de águia. Vai falar que tinha os pés eram firmes, retos, porém os pés eram como de um animal, né? De casco, feito como fosse um bezerro, né? Mas aqui você vai perceber que ele apresenta de novo, o verso 14 diz, cada um dos seres viventes tinha 4 rostos, o rosto do primeiro era de rosto de querubim, o do segundo era rosto de homem, o terceiro era rosto de leão e o quarto era rosto de águia. Os querubins se elevaram, são estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Então aqui nós temos a resposta lá para o capítulo 1, que eles tratavam de querubins. Talvez o leitor mais atento vai perceber que aquele tinha 4 rostos, boi, leão, águia e homem, e esses 4 agora não tem mais o boi, não tem mais o touro, é querubim, homem, leão e águia. Mas ele disse tratar dos mesmos, né? Então parece uma aparente contradição, mas várias interpretações desse texto mostram que, primeiro, pode ter havido uma evolução da revelação, ele pode ter visto melhor aquilo que ele tinha visto pela primeira vez ali em Ezequiel. Outra explicação é que na visão de Ezequiel 1, os 4 seres viventes eles ficavam flutuando e ele só via de longe. Dessa vez, ele teve contato visual com esse querubim que veio até ele, então ele pode ter identificado como querubim, e então identifica essa face como de querubim. Mas de qualquer maneira, isso é um detalhe na progressão de uma visão que é simbólica, que ele está vendo, que simboliza coisas que visam transmitir uma mensagem para a nação de Israel. Mas eu quero pegar a tônica aqui do próprio capítulo 10 para que a gente possa ver o todo e entender o que está acontecendo aqui. Eu olhei e eis que o firmamento estava sobre a cabeça. Ele vai falar sobre o querubim, sobre o que está acontecendo. E aqui, qual é a tônica principal do capítulo 10? É que a glória de Deus abandona o templo. Então saiu a glória, lá no verso 18, então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram suas asas e se elevaram da terra. E se você olhar um pouquinho antes, abrindo um parênteses, você vai perceber que eles espalham brasas sobre a cidade, e tudo isso mostrando purificação da cidade, pecado da cidade, indicando a forma que ela seria destruída, porque foi destruída com fogo. E agora, por fim, a glória do Senhor abandonando o templo. E vários estudiosos vão compreender que, embora depois haja uma reconstrução do templo, e nós vamos ver que a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira casa, isso é uma coisa terrível. A glória do Senhor saindo daquele lugar onde ela repousou, ela parando sobre uma nuvem escura sobre ela, algo que outrora era guiado por uma nuvem de glória. E nós vamos vendo essa tristeza na nação de Israel em ter abandonado o Senhor e dando desculpa que eles tinham sido abandonados, mas na verdade os pecados deles estavam tão grandes que não havia mais relação e nem intimidade com Deus diante de tanto pecado. E aí, continuando o verso 19, vai dizer assim: os querubins levantaram suas asas
e se elevaram da terra na minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, lembra que das rodas, lá do capítulo 1, pararam para a entrada oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. De novo ele afirmando que são os mesmos. Cada um tinha 4 rostos, 4 asas, semelhança de mãos de homens debaixo das asas. A aparência do rosto era como o rosto que eu vira junto ao rio Quebar. Tinha o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual estava na sua frente. Então a glória do Senhor sai, abandona a nação de Israel por conta dos seus pecados. Nós vamos continuar aqui nos próximos dias da leitura, mas eu queria hoje trazer sua atenção para esse fato de que quando nós estamos perdidos no pecado, pode ser que venha uma sensação de que Deus não vê, de que nós estamos fazendo aquilo num lugar secreto, num lugar onde não há visão. Esses dias eu sou pastor, estava confrontando um rapaz que cometeu um erro de compartilhar algumas mensagens inapropriadas com uma moça casada, ele também casado, e de repente isso trouxe vergonha para eles e tudo, e eu estava dizendo assim: o Senhor vê, e que essa situação sirva para que você saiba que o Senhor vê. Então você que está hoje me ouvindo, nunca se esqueça, o Senhor vê, e que o começo do engano é justamente pensar que ele não vê. É assim que a nação de Israel estava vivendo, fazendo coisas horríveis no próprio templo. O nível de cegueira era tão grande deles que eles imaginaram que o Deus que eles serviam também era cego como eles, ao ponto de não ver algo tão ruim, tão profano dentro do templo do Senhor, que outrora tinha sido lugar da representação e da manifestação da presença do próprio Deus na terra. Então que você que foi escolhido para ser templo do Espírito Santo, você que foi escolhido para ser a representação da glória do Senhor, não se esqueça, Deus vê. E que essa mensagem fique no seu coração essa manhã, que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.